Meu nome é Regina Yara Regis Dietrich. Eu sou a filha mais velha do professor, deputado, advogado Osni Regis. O meu nome é Jorge Alfredo Camargo Regis. Eu sou o filho homem mais velho do Dr. Osni. Meu nome é Maria Isabel, sou a terceira filha do Dr. Osni Regis. Meu nome é igual ao do meu pai, só que tem Eduardo, é Osni Eduardo Camargo Regis. Osni de Medeiros Regis nasceu em Florianópolis em 1917. Foi professor, advogado e político e teve o nome imortalizado em um dos principais espaços de decisão da sociedade catarinense. Plenário Deputado Osni Regis. Desde 1991, esse é o nome deste espaço da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, local onde são feitas as mais importantes votações do Estado. O nome de Osni Regis também está nessa biblioteca, aberta ao público e instalada no centro de Florianópolis, a capital catarinense. E é na biblioteca que encontramos Regina, Jorge, Isabel e Osni Eduardo, todos filhos de Osni Regis. São eles que cuidam do acervo, com mais de 15 mil livros, e guardam com carinho as memórias do pai político, trabalhador, amante da leitura e extremamente estudioso. Meu pai foi um intelectual extremamente estudioso, que mergulhava profundamente em todos os assuntos e trabalhos que ele faria, o que ele fez. Ele se dedicou sempre a estudar para se posicionar com propriedade sobre o que ele fazia e o que ele dizia. O meu pai era uma pessoa muito culta, era autodidata, lia 5, 6 línguas diferentes e aprendeu tudo sozinho, não tinha professor na época, né? Ele pegava livro, dicionário e ia atrás, então é uma coisa muito especial, alemão, italiano, francês, inglês, é uma coisa que na época nem se imaginava, não tinha internet, né? Tinha que buscar tudo nos livros. Eu tenho muitas lembranças e uma das quais, assim, que o meu pai sempre me deu livros de história, desde que eu era pequena. Não me lembro alguma vez dele ter me dado uma boneca. Ele dava dezenas de livros de história e isso fez com que eu tivesse muita vontade de ler e isso continuou pela minha vida à frente, né? E eu fui uma pessoa que gostava muito de ler aliás, que gosto ainda, né? Eu penso, né, que ele foi um exemplo de pessoa. Uma pessoa a ser admirada e realmente querida. Osni Regis nasceu, cresceu e estudou em Florianópolis. Fez o ginasial no Colégio Catarinense e o bacharelado na Faculdade de Direito de Santa Catarina. Foi na capital que começou a trabalhar como professor e advogado. Em 1942, se mudou para Lages e foi lá, em 1950, que a política entrou na vida dele e Osni Regis se elegeu prefeito pelo Partido Social Democrático. O pai se transformou em político e quando convidaram o meu pai foi o primeiro prefeito de Lages que não tinha o sobrenome Ramos. Se vocês olharem lá nas fotografias, está tudo Ramos, Osni Regis, depois Vidal Ramos. E claro, ele foi eleito porque a família Ramos o convidou para ser prefeito, né? Porque não foi por... Então os Ramos elegeram. E uma vez ele me contou que ele tinha feito um loteamento lá, ele tem interesses lá, e que ele teve que largar a profissão que ele ganhava bem como advogado, para se transformar em político, em prefeito de Lages. Mas naquela época isso era uma função, ele não tinha como negar. Como prefeito de Lages, ele foi assim pioneiro em termos da preocupação de atender a questão habitacional. Então, na época, as prefeituras não se preocupavam com a questão habitacional e ele
construiu casas populares. E nos finais da tarde, quando ele saía da prefeitura, ele ia ver obras, o andamento das obras. E eu me lembro muitas vezes de ir com ele, que aí ia com ele ver essas obras, que era o problema da água, ia na chamada caixa de água, não é? Ou quando ele estava fazendo as casas populares para ver o andamento, ou o andamento de uma estrada. Então isso ele ia ver como é que estavam essas obras sempre no fim da tarde. Foi pelo mesmo partido, o PSD, que Osni Regis se elegeu e reelegeu deputado estadual, exercendo mandatos na Assembleia Legislativa de Santa Catarina entre 1955 e 1963. No final desse período, ocupou os cargos de secretário de Estado da Viação e Obras Públicas e de secretário de Estado da Educação e Cultura, nomeado pelo então governador Celso Ramos. Até que uma nova mudança chegou para Osni Regis. Em 1962, ele foi eleito deputado federal por Santa Catarina, pelo PSD, e depois se reelegeu em 1967, dessa vez pela Aliança Renovadora Nacional, a Arena. Aí fomos morar em Brasília. Chegamos lá em 63, terceiro aniversário de Brasília, a gente estava lá. Eu nunca me esqueço que a gente foi criado aqui no Estreito, na beira da praia, batendo a bolinha e tal, entrando em Brasília, chovia aqui, nós fomos de carro, num DKV, a gente falava deixa ver, né? Aquele que abria a porta para frente assim. Então nós fomos num deixa ver até Brasília, levamos 5 dias. 5 dias. Aí, naquela época não tinha asfalto daqui a Biguaçu, depois não tinha, depois era aí Curitiba para São Paulo estava sendo construído. De São Paulo para frente, muito pouco. E Goiânia a Brasília parece que tinha asfalto. Mas levamos 5 dias de carro, a família toda dentro do carro, o pai botou um porta-malas em cima, assim, aquele coisa, a mala em cima, porque o DKVzinho cabia uma malinha só assim, desse tamanho, né? E fomos a Brasília. Eu nunca me esqueci, entrando em Brasília, aí eu pensava assim, tinha naquela época 12 para 13 anos, puta, onde é que eu vim parar? Atravessando Brasília, chuva. Mas foi legal. Em 65, quando foram extintos os partidos, e foi criado artificialmente 2 partidos, né, Arena e MDB, ele, embora não fosse favorável à ditadura militar colocada naquele momento, ele ingressou na Arena, né? Aqui em Santa Catarina, a maioria do PSD aderiu à Arena. O meu pai tinha sido um dos que indicou o Ivo Silveira como o candidato do PSD ao governo do estado. E ele sentiu que não poderia entrar no MDB e ficar fazendo oposição a um correligionário a quem ele próprio tinha indicado, né, para a candidatura ao governo do estado. Logo depois que o pai se elegeu, em 64, teve a Revolução. Meu pai ficou muito, muito chateado. Quando em 65 ou 67, eu não me lembro bem, quando foi fechado o Congresso, meu pai ficou tão apavorado que ele bateu o carro sozinho. Bateu o carro lá no estacionamento da Câmara, de tão apavorado que ele estava com a situação. Fecharam a Câmara, nós ficamos em Brasília e ele teve que voltar para cá para dar aula, para ter renda, porque ele deixou de ser deputado, fecharam a Câmara. O pai voltou para cá e a gente ficou em Brasília, ele estava estruturado lá, estudando, né? Então ele ficou lá, ficamos lá até 1970. Como político, como parlamentar, né, tanto na nossa Assembleia Legislativa como na Câmara Federal, eu acho que ele foi um excelente parlamentar pela sua dedicação, pela sua integridade, como eu falei,
Então ele foi um homem, tanto em todas as suas atividades, admirado, né? Admirado, e também como servindo de exemplo. Eu acho que foi um homem que serviu de exemplo. No retorno a Florianópolis, Osni Regis voltou a se dedicar a outras atividades que gostava, como advogado e como professor na Universidade Federal de Santa Catarina. Ele retornou para Santa Catarina e voltou. Ele era professor catedrático do curso de Direito e ele retornou para a universidade. Mas ele, quando retornou, ele foi para o Departamento de Ciências Sociais, onde ele trabalhava com teoria sociológica, que sempre ele estudou muito a área de sociologia, antropologia, ciência política. E aí ele, na área do direito, ele era professor catedrático de economia política, que na época era uma cadeira do direito. E ele, então, a partir dali, ele criou a disciplina de sociologia jurídica. Eu acho que foi, alguns dizem até que na América Latina ele foi um inovador nessa área, né, de fazer essa interface do direito com a sociologia. E ele lecionou, criou também ali, ajudou a criação do curso de pós-graduação, tanto no curso de Direito como de Ciências Sociais. E atuou também junto da OAB, na Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, né? E sempre defendendo, por exemplo, na época havia tortura, tanto sobre presos comuns como presos políticos. E o pai se alinhou bastante na questão dos direitos humanos, do respeito aos direitos dos presos, aos direitos humanos dos presos, não só dos presos políticos, mas dos presos comuns. Foi a tônica da vida inteira. E sempre, a vida inteira foi para servir o próximo e fazer o bem em todos os sentidos. Ele, apesar de estar sempre lendo, ele estava sempre tentando ajudar a gente em todos os sentidos e gostava também de esporte, gostava de futebol, gostava não era um cara turrão, né? Ele era muito bem quisto por todos os alunos dele. Ele dava aula em pós-graduação, todos queriam que ele fosse orientador. Às vezes ele tinha muitos orientandos que não dava conta, mas todo mundo queria ser, todos os desembargadores, juízes e professores, todos queriam que ele orientasse, né? Ele era muito... O homem íntegro que ele era, em todas as atividades que foram múltiplas, como político, como parlamentar, como professor, como advogado, como intelectual. O homem culto que ele era. Quanto às qualidades dele, isso a Abel já falou, ele era um homem realmente muito bom. Desculpa. Eu me lembro que a minha mãe era uma italiana muito dura, muito firme. Então, quando a gente queria as coisas, a gente sempre pedia para o pai. Era um homem de bom coração, né? Um homem de bom coração, isso era reconhecido por todas as pessoas, uma pessoa de uma bondade, uma generosidade, uma delicadeza no trato entre as pessoas.